Aleluias, aplauda o Senhor, amém, aleluias, glória a Deus, Deus abençoe, amém. Jesus ressuscitou, amém, quem crê nisso, amém? Se nós estamos aqui é porque cremos, né? Então, em nome de Jesus, se assente aí no seu lugar, glória a Deus. Sou canhoto, irmã, amém. Deus abençoe. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os irmãos, hoje, dia das mães, né? Muitos foram ver as mamães aí. E não estão aqui hoje. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Irmãos, esse mês é o mês onde nós estamos orando pelas famílias. Eu quero te convidar a você já ter esse momento de oração o quanto antes. E nós vamos estar orando também no final, em nome de Jesus. Quero te convidar a você também a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 128. Amém? Salmo de número 128. Aleluias. Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, amém? O nosso Redentor Jesus Cristo, aleluia. Salmo 128, deixa aberto aí enquanto isso. Irmãos, nós estamos então ministrando sobre a família. Nós vamos, me lembre no final, tá bom? De nós orarmos pela Mari, pelo Edinho. Ontem eles tomaram um susto, mas graças a Deus o Senhor livrou de todas as coisas. Hoje ela está descansando, que Deus abençoe a família, em nome de Jesus. Nós estamos falando também durante a semana. Irmãos, uma das coisas mais difíceis, e eu quero te convidar a você se assentar, você ficar em paz aí no seu lugar. Uma das coisas que nós, falando de família, e nós vamos estar pregando, né, durante esses domingos, falando sobre esse tema tão importante. Família, irmãos, ela é a base que Deus criou para o primeiro relacionamento. E aí eu brinquei domingo passado, né? Uns têm uma família mais esquisita que a outra, e tá tudo bem, tudo é família. Mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente pensar aqui, para a gente orar também. Família feliz, como nós devemos obtê-la? Como é que a nossa família deve ser uma família onde a gente diz que ela é feliz? Uma das grandes questões da terra hoje é nós termos essa sobriedade. A sua família é feliz? A sua casa é feliz? Amém? A sua família, ela tem os seus intempéries, as suas dificuldades, mas nós sabemos que felicidade é um termo muito genérico, porque tem pessoas que vivem uma destruição familiar e acham que ainda são felizes. Eu preciso que melhore um pouquinho aqui, tá muito para mim aqui. Vem aqui, Renan, vira um pouquinho para mim, por favor, meu amigo. Senão eu acabo gritando. Então, irmãos, quanto a nós dizermos sobre felicidade, para a gente dizer que a nossa família é feliz, nós primeiro precisamos dizer e pensar a descrição de família e de felicidade. Esqueça, entenda, põe a mão nas minhas palavras, esqueça o Jesus por um minuto aí. O que é uma felicidade? O que é a felicidade? Quem pode dizer para mim, por favor? O que é a felicidade? O que é a felicidade, irmãos? O que é a felicidade, Dudu? A próxima? Está já aqui, engatilhada aqui já. O que é a felicidade, irmãos? A paz? A paz de espírito. É difícil a gente descrever algo que é tão genérico. Mas a felicidade, muitos acreditam que a felicidade é algo que eles encontram nelas mesmos. Tem muita gente que faz coisas
contra a palavra de Deus e que acreditam de verdade que essa felicidade é uma felicidade que vai durar uma vida inteira. E nós sabemos que não. Se tem uma coisa que passa na vida das pessoas, é a tal da felicidade. A gente diz que ela é passageira. Sabe quando ela vai ser duradoura? Aí sim nós colocamos Jesus. Aí sim nós convidamos Jesus para fazer parte dessa felicidade. E aí, lendo o texto bíblico, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eis que como será abençoada a pessoa que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para compreenderes, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e veja a paz sobre Israel. Então, irmãos, o Salmo 128 está dizendo que a felicidade que deve habitar em nós é temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós falamos de felicidade, nós precisamos de lembrar que a nossa felicidade, ela só será completa se primeiro nós temermos a quem? A Deus. E talvez seja o problema de sua vida e do seu casamento hoje. Você teme a sua esposa e não teme a Deus. Talvez o problema do seu relacionamento hoje é que você teme mais o seu marido do que o próprio Deus. E eu não estou dizendo, irmãos, que a palavra temer não é negativa. Temer que significa temor, respeito. E é isso mesmo, um casal sem respeito é um casal que vai se divorciar e não merece ou não podem ficar juntos. Mas a Bíblia está dizendo que o Provérbios 10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você estiver com seu cônjuge aí, olha para o lado aí. Olha assim, você está me assustando, mulher. Eu vou te botar no ameaça ela, assim, ameaça no bom sentido, né? Mas olhe para essa pessoa, sabe por quê, irmãos? Porque talvez você teme mais essa pessoa do que o próprio Deus. E por que você teme mais essa pessoa do que o próprio Deus? Você não olhou para o lado não, né, B? Você olhou para o Miguel? Não, Miguel fez isso não. Olha para mim, irmãos, estou brincando. Preste atenção no que eu vou dizer. Temer ao Senhor é o princípio. E quando nós, em Cristo, e aí quando você teme mais o seu cônjuge do que o próprio Deus, por que você faz isso? Porque é um ponto de idolatria. Porque você está vendo Ele. Porque você está do lado dele todos os dias. Porque nele, é mais fácil você acreditar que o seu cônjuge existe do que temer a um Deus que, querendo ou não, ele é invisível. E nós, irmãos, como cristãos evangélicos, protestantes, nós amamos uma idolatria. Nós nos apegamos a tudo que é físico. Nós nos apegamos a tudo que é próximo. E aí nós não temos forças para temer ao Senhor, porque o temor do Senhor parte do princípio da fé. Então,
Deus nos criou, Deus te criou para que a sua família seja estruturada. Eu acho interessante, né, quando eu observo a vida de vocês, de muitas famílias, e é claro que eu vou observar a sua, porque a sua faz parte da minha, né? E eu, quando eu observo a sua vida, eu vejo que muitos de vocês já foram libertos. Em que sentido, pastor? Não levaram para a casa de vocês o que aprenderam dentro da casa dos seus pais. Vocês quebraram isso em nome de Jesus. Muitos conseguiram não carregar aquele pai mau, aquele pai mesquinho, aquele pai que não te amava ao ponto de se entregar por você. Mas eu vejo que ainda tem muitas pessoas que agem igualzinho ao pai ou à mãe, que aprenderam tudo com ela. E Deus não te chamou para isso, irmãos. Deus te chamou para formar uma nova família. Deus te chamou para exercer um papel agora de família abençoada. A Bíblia não fala sobre os pais de José e de Maria. A Bíblia não cita quem era o pai de José e o pai de Maria. A Bíblia começa dizendo que a promessa de Abraão veio para essa mulher. E a família de Maria e de José começam ali. Deus a chamou e agraciou ela para que daquele ventre saísse o grande rei, o nosso Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quebre as maldições hereditárias que a sua família te ensinou. Não é desse jeito. Pau que nasce torto não pode morrer torto. Pau que nasceu torto, irmãos, ele tem que ser endireitado pelo poder do Espírito, pelo nosso Senhor Jesus. Toda família que teme ao Senhor, ela deve colher frutos de obediência. Pensando aqui, né? Eu quero que você faça essa reflexão. A sua família, ela pode ser o exemplo da rua. A sua família pode ser a referência da rua. Porque o Senhor nos chamou para isso. Quando um casal ele entra em aliança, quando ele vai lá, né? Pede a mão. Antigamente era assim, né? Até eu fui lá na casa dos pais da sua. Eu fui lá. Só que minha sogra já era doida comigo, não era, amor? Não era? Não, já era. Nós dois era assim. Foi fácil, foi mais fácil que eu imaginei, né? Por quê? Porque antes de eu namorar a Sueli, eu já brincava com o seu Zé assim: ô meu sogro! Aí ele falava: fogo? Fogo? O que tem fogo? Eu falei: não, meu sogro. Já, né? Preparando o terreno. Entenderam a estratégia? Irmãos, quando eu tive o compromisso com a Suelen, eu tenho que pensar como casal. E o casal, ele sempre, quando o homem entra numa aliança matrimonial, o papel dele não é ser feliz. O papel que o homem, quando ele tira uma mulher de dentro de casa, não é para ele ser feliz. É o que, irmãos? É para ele fazer a outra, a pessoa que ele está se casando, feliz. Porque se você pensa que você está casando para ser feliz, você é um egoísta. Quando você pensa que você, não, olha, fulana, eu estou casando com você para que você me faça feliz. Não, irmãos. Eu, antes de casar, já era feliz. Eu agora preciso ter uma missão na vida. Qual é a missão? Honrar essa mulher que eu estou tirando de casa para trazer para a minha vida. E da mesma forma, a mulher, quando se casa, ela está ali para honrar o marido. É interessante a ignorância humana, né?
e de muitos que leem a Bíblia de forma errada. A Bíblia, ela não é machista, irmãos. A Bíblia, ela não tem o cunho de ser uma exortadora da mulher, pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer que o corpo da mulher é de quem? É dela. Na cabeça dessas mulheres, é delas, não é. Quando você se casa, o seu corpo é para o seu marido, e do seu marido para vocês. O que é que Paulo está dizendo com isso? A ideia do casamento é entrelaçamento, aliança, união. E pode ler na Bíblia aí, irmãos, pode consultar o que eu estou falando. Porque agora não são mais dois, mas agora formam uma só carne. É o que eu falei no domingo passado, né, em 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 vai dizer que a mulher sábia, ela faz o quê? Edifica o seu marido. Provérbios capítulo 14, verso 1 vai dizer que, o que vai dizer? A mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Deus entregou à mulher a função de cooperadora, de auxiliadora. Você tem o poder de destruir ou de edificar o seu marido. Ah, pastor, mas eu sou muito macho, eu sou o alfa da minha casa, é mesmo? Essa mulher tem um poder tão grande, que ela influencia a sua vida e você nem vê. Ela influencia em cada comentário que faz, em cada instrução que fala. E aí o homem empolgado, ela... De novo, não. Porque é o seu papel, mulher. Qual é o papel do homem? Honrar a mulher que se casou com ela. Hebreus capítulo 13, não está nem no sermão aí, né, Edilson? Desculpa, meu amigo. Eu mandei o sermão para o Edilson. Está nem no sermão. Hebreus capítulo 13 vai dizer que o leito do matrimônio é com quê? É sem mácula, sem mancha. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não trabalha no princípio do pecado. Deus não criou o pecado. Deus não criou a maldade. Deus criou a santidade. O casal, ele deve ser santo, porque o Senhor é santo. Nós, como filhos de Deus, agora nós temos que ter uma postura dentro do casamento para não frustrar aquele que se juntou conosco. Mas assim, irmãos, existem brechas que a gente permite, e agora não falando só para casais, mas falando para você, família, você que faz parte de uma família. E aí, a primeira brecha que nós, como conhecedores da palavra, nós cometemos é os olhos. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre os olhos. Provérbios 4, 25. Abre comigo aí, Provérbios. Agora sim, né, Edilson? Desculpa, meu amigo. Provérbios 4, 25 vai dizer assim: olha sempre para frente, mantém o seu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Irmãos, como nós precisamos compreender que os olhos é o farol do corpo. Como nós precisamos compreender que os olhos é onde nós vemos coisas, nós absorvemos conteúdo. Como os nossos olhos, eles podem ser para edificação e para destruição.
nós precisamos guardar os nossos olhos do mal. Como nós estamos precisando guardar. Olha o que a João Ferreira de Almeida vai dizer assim: dirijam os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que nós temos olhado? O que nós temos contemplado com os nossos olhos carnais? E dependendo do que você consome com seus olhos carnais, os seus olhos espirituais nunca serão abertos. Dependendo do que consumimos na vida, a nossa alma, o nosso espírito, ele nunca se conectará com o Senhor. Deus, quando decretou uma palavra para Sodoma e Gomorra, os anjos do Senhor foram lá tirar a família de Ló, e a orientação era só uma: não abra os faróis dos seus corpos, não olhe para trás. Sabe por quê? Porque quando olhamos para trás, estamos observando condenação. Porque quando estamos olhando para trás, nós estamos desejando voltar para onde o Senhor nos tirou. A orientação de Sodoma e Gomorra, Deus salvando uma família, tirando Ló e seus parentes, a orientação é: não olhe para trás. A Bíblia vai dizer que os olhos é a candeia do corpo. Eu conversei com um cliente essa semana, e aí ele além de ser advogado, ele é um empresário do ramo de madeireira, e ele só trabalha com um produto dessa madeireira, que chama cavaco. Um toquinho assim de madeira. Alguém já ouviu falar nisso? Um toquinho. Aí eu falei com ele: mas doutor, me explica sobre isso. Ele: não, é porque o cavaco, ele passa num processo químico, e quando ele vai ser usado em acendedor de churrasqueira, ele vai ser usado em churrascaria para acender o fogo mais rápido, irmãos. E aí, irmãos, mas não é a madeira em si, que ela é já combustível por si só, mas também é o que ela absorve. Os nossos olhos têm contemplado a destruição de Sodoma. Não tem como, Deus não vai vir nos tirar daqui e botar fogo nessa terra. O estado do Rio Grande do Sul, ignorantes evangélicos. O estado do Rio Grande do Sul não está passando por aquilo lá por causa de macumba. Não é isso, irmãos. Irmãos, a graça de Deus não permite mais isso. Entenda isso de uma vez por todas. Se Deus está usando aquilo lá para avivar o estado, outra conversa. Mas Deus não nos chamou para nós dizermos que o estado inteiro, ele quase mergulhou, a metade do estado quase mergulhou por causa de macumbaria. Por que não fez isso com a Bahia? Com o Rio de Janeiro? Com Minas Gerais, que tem as grandes cachoeiras? Quem gosta de cachoeira aí, já foi lá e viu uma macumba? Tá, várias. Que Deus então tenha misericórdia de nós. Se eu penso que o estado do Rio Grande do Sul vai ser destruído, então bote a sua barbinha de molho, se é que você tem barba. Deuteronômio 6:8, a palavra de Deus vai dizer assim: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os olhos. Deixa eu ler na King James. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás a tua testas como tefilim, filactérios. Irmãos, aquilo ali é um rito judaico, né, da época de Moisés, que até hoje eles fazem, o chamado mezuzá. Era colocado na testa, na cabeça e nas mãos. Os nossos olhos é a candeia do corpo. A Eva, quando ela viu o fruto, o que ela disse do fruto? Ela viu que era bom. Tem tanta coisa
que nós olhamos e dizemos que é bom, mas na verdade vão nos condenar ao inferno. Salmo 119, 37 vai dizer assim: desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. A forma que você vê a vida, ou que você enxerga a vida, ou enxerga a sua família, é como a sua família está. Os teus olhos devem começar a contemplar, primeiramente, a transformação do Senhor nela. Feche essa brecha na sua vida. É interessante que, se você não souber o que eu estou falando, é só você abrir o seu YouTube, ou o seu Instagram, ou qualquer Facebook, qualquer rede social, que o algoritmo vai dizer exatamente o que você gosta. E tem tanta coisa que nós estamos consumindo. E aí a gente tem a audácia de perguntar a Deus ainda: por que que Deus não está falando com a gente? A gente ainda tem a soberba, a insanidade de falar: por que que o Senhor não fala mais comigo? Por que que Deus não me responde? Se nós, o que consumimos não é o Senhor, não é a sua palavra, não é aquilo que transmite a paz. Enquanto nós estivermos olhando para a maçã, é o fruto? A maçã é o fruto, gente? Enquanto nós estivermos olhando para o fruto, enquanto nós estivermos observando que ela é boa, que o fruto, ele representa uma beleza, enquanto nós estivermos olhando para o pecado, nós não contemplaremos a grandeza de Deus. Aos homens, lembre-te de onde o Senhor te tirou. Cuidado com o que você consome. A sua esposa é uma mulher honrada que o Senhor colocou sobre a sua vida. Entenderam, homens? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor colocou do seu lado uma mulher santa, abençoada. E se não for, abençoa essa mulher aí, em nome de Jesus. Crê pela fé, amém? O Senhor te deu uma mulher extremamente honrada. Mateus 5,8, Edilson, por favor. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a juízo. Também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota, será sujeito ao fogo do inferno. O que esse texto quer dizer? Jesus, no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, está falando de como nós observamos aquele que está perto de nós. Hoje me veio um pensamento, sobre uma situação, e aí o pensamento era extremamente religioso e legalista. Aí eu falei com Deus assim: Senhor, parece que eu acho que eu fui liberto da religiosidade e do legalismo. Mas quando aparece uma situação, ele grita. É uma situação de um irmão, enfim. E aí eu falei: olha, é isso, está acontecendo isso por causa disso. Aí eu olhei e falei: não, ninguém é preso ao Glauber, não. Aconteceu porque é uma fatalidade acontecer. E não tente conectar o que eu estou falando, tá, irmãos? Não tente especular do que eu pensei. Mas uma das coisas que nós precisamos fechar na nossa vida é o que nós temos contemplado. O que você tem contemplado? Responda para você. Os seus olhos, eles amam mais a prosperidade do que o próprio Deus?
Hoje, o grande momento não é o Evangelho de Cristo, mas esse ápice de até parece que é Evangelho, mas não é. É a prosperidade, né? É ficar rico em não sei quanto tempo, em 2 meses, ficar rico com facilidade. A Bíblia não nos compete a isso. Ah, pastor, mas amém, você vai ser, trabalhe para isso. Deus vai te honrar com o princípio. E quando nós quebramos o princípio, nós atrasamos a prosperidade, e é bíblico isso. Mas irmãos, não diga que o que você está vendo no YouTube, prosperidade é evangelho, que não é. Se fosse assim, o próprio Jesus não seria salvo, né? Porque Jesus não fez 6 em 7. Jesus não foi um coach gospel. Pelo contrário, ele falava coisas que ninguém queria ouvir. Ele não falava nada para ensaboar o ser humano. Pelo contrário, ele falava as coisas do reino de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós temos brecha e a nossa família não é edificada. Todo mundo aqui me ouvindo? Amém? Essa grande multidão me ouvindo em nome de Jesus? A boca. Outra brecha que nós falhamos corriqueiramente. Efésios 4:29, olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Kézia, está aberto na sua? Abre para mim aí, por favor. Sou João Ferreira, não é? Até hoje você não trocou, irmã. Está relutante, hein? Efésios 4:29, por favor, Kézia. Amém, amém. Agora lê para mim 5:4, Kézia, por favor. Efésios 5:4. Amém? Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Coisas estas inconvenientes. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Presta atenção. Não existe, irmãos, você viver um ambiente igreja e um ambiente trabalho. Ah não, pastor, aqui eu sou uma coisa e lá no meu trabalho eu sou outra. Isso é demoníaco. A Bíblia está dizendo que não saia da vossa palavra, da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como é que você se procede aí fora? Como é que é a sua postura de homem e mulher de Deus? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que da sua boca não saia palavras que não edificam. Como é que você trata os seus familiares, o seu filho, a sua filha? Palavras que denigrem, irmãos. Vocês acham que eu brinco, mas essa irmã aqui, um dia eu chamei meu irmão do meio de retardado. Irmãos, eu acho que eu não quis chamar mais. Aí ela não aceitava isso dentro da nossa casa. Aí um dia eu chamei o Giovanni de novo. O Júnior a gente não brigava muito, não. O Giovanni de novo. Chamei o Giovanni de idiota. Irmãos, foi uma vez só. Eu não sei por que eu mudei. Por quê? Porque é bíblico. Não poupe a vara. Não pode sair da nossa boca, irmãos, nada ou nenhum tipo de palavra que amaldiçoe. A Bíblia vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. Concordo demais com esse versículo. Mas tem gente que sabe despistar bem demais. Tem gente que é boa, parece que conversa com ela e fala, não, é crente.
Isso aqui é crente, isso aqui é um ser humano assim, que vai para o céu. Eu conheci um rapaz, eu conheci um senhor, né? Não era nem rapaz, um senhor, que na igreja, irmãos, maravilhoso, homem de Deus, que absurdo. Aí um dia a esposa dele, numa situação lá que nós vivemos, a esposa dele falou: não, fulano, não me ajuda com nada. Você acredita? E aí, eu não era pastor, não era nada, mas ela falou: vocês acreditam que quem tem que pagar as contas da casa sou eu? Porque o meu marido não quer trabalhar? Eu falei, aí nós, mas irmã, ele é uma bênção aqui na igreja. Ele falou: não, aqui na igreja todo mundo é. É uma vida dúbia, né? É uma vida dupla. E tem gente que sabe fazer isso muito bem. Eu já brinquei com vocês e vou repetir aqui, irmãos. Eu sei muito bem quando eu converso com você se você é crente ou não. Eu consigo fazer essa separação. Mas ao um ninguém engana, né? Ao Senhor. Esse aí ninguém engana. A terceira brecha que você deve fechar na sua vida. A primeira é qual? O segundo? E o terceiro? Ouvido. Terceiro é o ouvido. Sabe por quê, irmãos? Tudo que a gente ouve tem um poder absurdo. Tanto para o bem quanto para o mal. Eu sempre falo isso, né? Vou bater mais nisso várias vezes. Mas o que a gente ouve nos contamina ou nos edifica. E aí, entra dentro dessa questão do ouvir, como nós recebemos, por exemplo, uma informação. Quando nós, por exemplo, entendemos ou recebemos uma informação de alguém, ela pode nos jogar para frente ou ela pode disseminar o mal. O livro de Tiago, ou a Bíblia vai dizer em vários momentos, que no nosso meio não pode existir fofoca. No nosso meio, quando nós ouvimos uma fofoca, qual é o nosso papel como cristãos? Cortar. Em muitos casos, trazer para o pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque pode destruir uma família inteira. A calúnia, o salmista vai dizer que a calúnia, ela dói nos ossos. Nós, como cristãos, não pode partir da nossa boca me disseram. Quais são as frases que um fofoqueiro usa, irmãos? Me disseram, fiquei sabendo. Não, aí não, irmão, aí já é carnificina já. Isso aí é profeta malandro. Fofoqueiro? Vou te dizer uma coisa que o fofoqueiro diz, tá? Vou te contar uma coisa, irmã Ângela. Você promete para mim, irmã, que você não conta? Não é assim, gente? Olha, João William, vou te contar um negócio. Diz que o Cruzeiro vai para a Libertadores, mas não conta para ninguém. Irmãos, aquilo que ouvimos edifica. Aos maridos, elogie mais. Fala, Deus. Eis que te digo, né, Jonathan? Eis que te digo. Aos maridos, cuide. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo é extremamente sutil. Sua esposa vai no salão, gasta lá uma grana. Calma, irmão. E vai no salão, ou a Soraya vai em casa, né, Sol? Né? Ou estou fazendo propaganda. Vai, ela se cuida, o marido nem está aí. Fui no salão, irmão, segredo para nós homens. Mulher foi no salão, não foi para limpar o salão, foi para arrumar o cabelo. Quando ela chegar, mesmo que você não tenha notado nada, o que você vai dizer? Nossa,
Que transformação, hein? É porque tem homem que não repara, entendeu? E se ela falar assim, o salão estava fechado, depois que você elogiar, né? Aí deu ruim. Mas muito cuidado, porque o inimigo é muito sutil. Então, irmãos, observe, ouça, mas principalmente o que você ouve, edifica o corpo. Aquilo que você recebe como informação, vai trazer algum benefício para a igreja de Cristo, para o reino, para o corpo de Cristo? Irmãos, tem hora que a gente perde tanto tempo em conversas que não agradam ao Senhor, que não edificam. Eu trabalhei num ambiente onde tinha por plantão 100 homens. 100 homens, nenhuma mulher. Pensa nisso, mulheres. Lá na agência, a Aninha é nosso equilíbrio, né, Ana? A Aninha é nosso equilíbrio lá, graças a Deus. Porque o resto tudo imagina eu trabalhando com 100 homens não crentes. Então, irmão, tinha dia que eu chegava lá e brincava assim, vou trazer um balde de óleo ungido e vou jogar no cesto. Imagina se eu entro nesse tipo de conduta, se eu mergulho nesse tipo de piada, de conversa que não agrada ao Senhor. Um dia, irmãos, eu tive que repreender lá uma situação, mas os homens estavam combinando de ir para a zona boêmia. Homens casados. Irmão, eu abri Provérbios 7, em tom de brincadeira, e comecei a ler Provérbios 7 para eles lá, gritando. Aí eles, não, para que o parreira chegou. É isso mesmo, sabe por quê, irmãos? Porque eu não posso ver pessoas indo para o inferno, e eu permiti. E por último, feche as brechas dos seus pés. Onde você tem ido? Olha o que é que vai dizer a palavra de Deus, Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. Quer desvies à direita, quer à esquerda, os teus ouvidos escutarão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, segui-o já. O que não vai nos conduzir ao céu, irmãos, é os nossos pés, literalmente. Não pés, estou falando de pés físicos, né? Não desses pés, pernas, mas as nossas atitudes. Então nós estamos errando, abrindo brechas. Abrindo brechas, não só nessas 4 áreas, nós temos inúmeras áreas ainda, nós permitimos. Mas essas áreas que eu citei aqui hoje são áreas importantíssimas para a vida do cristão. E para nós fecharmos, só para você não esquecer, essas áreas elas vão te levar para o céu ou para o inferno. O que os seus olhos têm contemplado, o que os seus olhos têm absorvido, o que a sua boca tem falado, o que a sua boca tem... Irmãos, o que contamina não é o que entra no homem, mas o que sai. O que nós temos ouvido e onde os nossos pés têm nos levado. Vigie, para que ninguém tome a tua coroa. Os nossos pés, e em Mateus capítulo 7 vai dizer que o caminho largo é o caminho para a perdição. E o caminho estreito é o caminho que nos conduz à vida eterna. Que Deus nos abençoe. E que essas portas sejam fechadas na sua vida. Eu
ministrei aqui em alguns momentos com esse tom de brincadeira, mas é para você fixar mesmo. Uma coisa leva a outra. Os olhos contemplam, a boca começa a falar, os ouvidos começam a absorver coisas que não são agradáveis ao Senhor, e os teus pés começam a te conduzir para o caminho de perdição. Entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, entra pela boca, e os pés conduzem aquilo que nós não fomos chamados. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Quero te convidar a você ficar de pé para nós orarmos por essa pregação. Essa mensagem é tão simples e tão genérica, que talvez você fechou uma brecha, fecha uma brecha, mas deixou outra aberta. E nós vamos orar pela nossa família, pela nossa casa, e principalmente para que nós sejamos uma família feliz. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus, feche teus olhos. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Vamos contemplar a grandeza do Senhor.